Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos ver uma presepada do mundo gospel, o mundo gospel que está cheio delas, inclusive polêmicas das mais cabeludas. O interessante é que a gente vai ver uma reportagem agora que me chamou muito a atenção, foi porque eu era muito fã da banda Oficina G3 do mundo gospel, que inclusive é a banda gospel que tocou no Rock in Rio. Mas antes da gente falar dessa matéria, eu gostaria que você visse esse vídeo primeiro que eu estou colocando aqui, ó. Ele está com essa capa, ele estava com essa, mas eu resolvi mudar a capa e deixei com essa. É o mesmo vídeo. Mas para você entender algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, é preciso que você assista ele e depois volte aqui nesse vídeo. Bom, eu vou deixar ele aqui no card, vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário e também no final de tela. Então assista esse vídeo que eu estou recomendando primeiro e depois volte aqui para você assistir esse vídeo, porque ele está muito interessante sobre o assunto que nós vamos falar aqui. Então, na matéria, nós vemos que o integrante da banda Oficina G3, o Duca Tambasco, que é o baixista da banda, ele foi se aconselhar com o seu pastor. E nisso, eles estavam indo mal no casamento, o pastor se aproveitou do momento e conquistou a mulher dele. Mas vamos ler um pouquinho da matéria para você ver como é que ela está aqui, ó. Duca Tambasco e Esther Tambasco. Um dos casos que chocou a mídia foi a separação do baixista da banda Oficina G3. De acordo com informações do site O Fuxico Gospel, Duca Tambasco vinha se aconselhando com um pastor para tentar resolver as crises do seu casamento. Porém, o conselheiro se aproveitou da ocasião e teria conseguido conquistar a mulher de Duca. O que o pastor não esperava era que o baixista fosse faixa preta de jiu-jitsu e acabou batendo nele. Após a agressão, Duca deixou a família e se separou da sua mulher. Então, é um caso muito triste, porque uma separação não é fácil e nós vimos aí que tem filhos nessa separação, que torna mais difícil ainda. Mas qual é o problema? Bom, se você está aqui e assistiu o vídeo que eu recomendei antes, você viu que nas escrituras, na Bíblia, ela não tem autoridade de pastores, não tem, porque toda a intenção da Bíblia foi fazer com que você aprenda a governar a sua própria vida. Você seja guiado, que na Bíblia está escrito que o Espírito te guiaria. Então você tem que aprender a ser guiado por você, por aquilo que fala dentro de você, e não ser guiado por homens que induzem ao erro. Mas muitos, eu sei que neste momento não vão concordar com o que eu estou falando. Então novamente, se você não viu aquele vídeo que eu indiquei, dá uma olhada naquele vídeo e você poder entender o que eu vou falar aqui agora. O porquê você não deve procurar o aconselhamento de um pastor, principalmente para resolver crises de casamento. Primeiro você tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, você já viu algum pastor nas escrituras, na Bíblia, resolvendo crises de casamento? Você já viu algum pastor realizando casamento? Já viu pastores fazendo, celebrando, abençoando casamentos? Você já viu pastores pastoreando pessoas? Você leu isso na Bíblia, nas Escrituras? Você já leu? É óbvio que não, porque não existe pastores pastoreando pessoas ou casamento. Mas o porquê então? Porque nas Escrituras a igreja, ela representa a noiva, ela é a noiva de Cristo, a noiva que representa a mulher. Então ela é a igreja, é o polo feminino. Cristo como cabeça representa o noivo, que é o marido. Isso representa a família, o casal. Um dos motivos que a reunião dos apóstolos, as igrejas deles eram feitas nas casas, eram reuniões que aconteciam nas casas e não em templos. Tanto que
Em Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que acontece? Então, a família ela é representada pela igreja, que representa a mulher, e por Cristo, que é o noivo, que representa o marido. O que acontece é que as igrejas atuais, com todas as suas polêmicas, ela faz uma inversão de valor, tirando a autoridade do marido e delegando ela para aquele líder daquela instituição, que é o pastor. Assim, aquele casal ele se sente na obrigação de ir se aconselhar com o pastor, que isso nem é bíblico, não está na escritura. Não existe cobertura espiritual nas escrituras. Se você viu o vídeo que eu indiquei, você vai ver que realmente não existe essa tal cobertura espiritual. Então, o que acontece? A igreja, que é o polo feminino, representando a mulher, ela cuida do lar. Então, igreja no sentido de casa significa lar e não um templo. O marido, que é o cabeça, ele sendo o cabeça, ele toma as atitudes, ele tem a autoridade, ele resolve os problemas, ele é o provedor da casa. As igrejas hoje fazem com que essa autoridade do homem seja invertida, seja transferida para um terceiro. Sendo transferida para um terceiro, o homem perde a autoridade. Perdendo a autoridade, ele passa a não agir mais como o homem da família, como um homem no polo masculino. Ele passa a frequentar aquela instituição que é a igreja. Então ele passa para o polo feminino, sendo tirada a autoridade dele e delegando a um terceiro, que é o pastor. A mulher então perde a admiração por esse homem, que não tem mais as atitudes do cabeça da família, porque o cabeça agora é outro. Então ele passa a se aconselhar com esse pastor, quando na verdade ele deveria procurar um psicólogo ou um profissional na área, um profissional capacitado para ajudar ele a resolver os problemas dele, e não procurar alguém que supostamente resolveria os problemas dele, que no caso seria o pastor. Um exemplo: se você vai cortar o cabelo, você tem que procurar um profissional capacitado nessa área. Você vai ao cabeleireiro. Se está com problema no dente, você vai ao dentista. Se você vai fazer uma cirurgia ou se você está passando mal, você vai ao médico. São profissionais capacitados nessas áreas específicas para resolver esse tipo de problema. Um psicólogo, ele não vai resolver o seu problema para você. Ele vai te ajudar você a resolver o seu problema, porque o seu problema é seu. Você tem que adquirir maturidade suficiente para resolver o seu problema. Tá certo que muitas vezes as pessoas não sabem como, e é aí que tá. Ele vai orientar exatamente o que você pode ou o que você não pode fazer, os caminhos que você pode trilhar ou os caminhos que você não pode trilhar. Agora, duas coisas pode acontecer quando você vai se aconselhar com o pastor e ele não está apto para resolver esses problemas. Primeiro, o que ele orientar a pessoa pode não dar certo. A pessoa então nunca mais procura ele e ainda vai falar mal dele para as outras pessoas. Segundo, o que ele falar pode acabar dando certo. Daí ela vai usar ele como muleta, sempre vai procurar ele e não vai crescer, não vai amadurecer, porque ela não vai saber resolver os seus problemas. Ela vai sempre procurar ajuda daquele pastor, ou seja, ela não vai crescer, não vai amadurecer, não vai aprender a resolver os seus problemas, porque isso é governar a própria vida. E esse é o intuito das escrituras, da Bíblia. Fazer com que você aprenda a governar a sua própria vida, sem a necessidade de ficar sendo guiado por homens que induzem ao erro. Eu gostaria agora da sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que Duca Tambasco ele fez o correto ao procurar o pastor, do jeito que hoje a religião ela induz ao erro muitas pessoas e existem muitos escândalos. Muitos até negam a própria escritura, negam o que está escrito para defender com unhas e dentes essas instituições que muitas vezes levam ao erro. Então eu gostaria de saber de você, o que você acha?
Duca, ele fez correto ou não em se aconselhar com esse pastor? Ou ele poderia ter procurado um psicólogo que realmente iria tratar, iria na raiz do problema, de descobrir se o problema estava nele, na esposa ou onde estava, e aí sim poder tomar uma atitude, poder resolver o problema. O que você acha? Ele fez certo ou não? E fala de você. Seria correto procurar um pastor para orientar sobre crises da família ou do casal? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, que virão muitas presepadas do mundo gospel, e olha que tem muitas e das mais cabeludas. Eu ainda trouxe uma que é bem leve mesmo. Então esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo. Até lá!